Graça e paz. É muito bom louvar a Deus, não é, irmãos? Como muitos de nós, a começar de mim, como nós perdemos tempo no mundo, não é, irmãos? Mas graças a Deus que um dia Jesus veio e nos alcançou com poder, com graça, e hoje nós podemos louvar ao Senhor com toda a liberdade, irmãos. Glória a Deus. Tem alguém aqui nesse dia que está enfermo, ou está desempregado, ou está passando um momento difícil na sua vida, ou no seu lar? Alguém da sua casa precisa de libertação? Deus, irmãos, pode todas as coisas. Já começa por aí. Não há nada impossível para o nosso Deus. Nada. Nada, irmãos. Nem câncer, nem AIDS, nem Covid, nem gente aleijada, nem cegos. Nada, irmãos. Tudo é possível para o Deus que nós cremos. Aleluia. Se você precisa de oração por você ou por alguém na sua casa, fique em pé. Nós vamos orar. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio, você crê, nós cremos. Então Deus não precisa que a gente vá até lá. Ele trabalha com o exército dos céus, moradores da terra. O Senhor está em todo lugar, contemplando homens, todos os homens. Não há nada que possa impedir o agir da mão do Todo-Poderoso. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Pai, nós te louvamos. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. Senhor, nós oramos agora, crendo, Senhor, que o Senhor é que pode fazer. Pai, nós cremos e nós oramos por essas vidas. Apresentamos cada pedido que no coração eles apresentam diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, se é enfermidade, se são portas que estão fechadas, se são dificuldades no lar, pessoas que precisam de libertação, esse filho, essa filha, esse marido, essa esposa, Senhor, nós oramos por essas vidas. Em nome de Jesus, Pai, opera nessa hora. Opera nesse momento que estamos clamando. Envia a Tua cura, Senhor. Envia a Tua libertação. Senhor, toda enfermidade seja repreendida agora no nome de Jesus Cristo. Se há espíritos malignos trabalhando, nós expulsamos e mandamos embora no nome de Jesus Cristo, Pai. Se portas têm estado fechadas, Pai, a Tua palavra diz, quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. Senhor, abra a porta para esse trabalhador, abra a porta para esse irmão, para essa irmã, para esta pessoa, Senhor. Nós te pedimos, Pai, e cremos em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 38 do livro de Jó. Capítulo 38 do livro de Jó. Não vamos ler todos os versículos, que o texto é bem grande. Mas vamos ler algumas coisas. Jó, capítulo 38. Um livro antes do livro dos Salmos. Diz assim, eu vou citando o versículo e nós vamos lendo, não vamos ler tudo. Versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel?
sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus, olha só aí, quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarraste nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se transforma como barro, sob o selo, e se põe como vestido. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o bravo altivo se quebranta braço. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Fazemos saber, se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas a sua casa? De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho, até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito, e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para falar a terra deserta, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da terra? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Só até aqui, irmãos. Em outro domingo, eu falei sobre um tema chamado Tão Grande Salvação. E eu abordei a questão da queda de Lúcifer. Falei sobre como ele caiu. Falei sobre a questão de que agora ele está por aqui com os seus demônios. Falei sobre a questão de que a terça parte dos anjos caíram. Falei também sobre a questão de que ele não tem mais, nem ele, nem os demônios possuem mais capacidade de arrependimento. E eles também não têm mais perdão. Então ele vai investir tudo que ele tem, tudo que ele pode fazer para destruir a criação de Deus. Mas também falei sobre a questão de Jesus e Deus sempre trabalhar, e o Espírito de Deus sempre trabalhar em prol da sua criação. Por isso que lá em Hebreus 2:3, que é o texto base dessa mensagem, Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram.
Hoje eu quero abordar a tão grande salvação a partir da ótica da criação. Falamos da queda de Lúcifer. Hoje eu vou falar sobre a questão de todas essas obras aí. Você veja que essas descrições do livro de Jó não aparecem em Gênesis. Esses detalhes aqui que Deus fala com Jó, lá no Gênesis você não encontra. Lá descreve a criação de todas as coisas. Mas a maneira detalhada como Deus fala com Jó, você só lê aí. Deus faz muitas perguntas para Jó. Onde que você estava? Quando eu estava fazendo a terra. Irmãos, a questão da criação é uma questão, assim, complexa, porque Deus não criou só o planeta Terra. A gente lê lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé, porque ninguém aqui viu, nem Jó viu também, nem o primeiro homem da terra viu, que era Adão. Ele também não viu isso. Pela fé entendemos que os mundos, veja que está no plural aqui, o substantivo, mundos. Deus estava falando sobre a terra, sobre Júpiter, Saturno, sobre Marte, a Lua, sobre esses outros universos, galáxias, sobre os chamados, uma vez o Samuel deu um estudo aqui, há um bom tempo atrás. Ele apresentou aqui a questão dos planetas e os sóis. Você lembra disso, Samuel? Há no universo espalhado por esse longo e grande universo, sóis maiores do que o Sol que nós vemos aqui. Um certo cientista disse que tudo está colocado na distância exata como deveria de estar. A Lua está na sua posição exata no universo. O Sol está na sua distância exata do planeta chamado Terra. Entendemos pela fé que os mundos, pela palavra de Deus, ele foi falando, irmãos. É uma coisa gloriosa. Por que nós cristãos adoramos a majestade desse Deus? Porque é um ser muito grande, irmãos queridos. É muito grande o Deus que a gente está falando. Ele falou, terra, fique aí, e nasceu o planeta Terra. Marte, surja Marte. Sol, apareça. Lua, apareça. Estrelas, bilhões e bilhões de estrelas. Tudo criado por um Deus poderoso, querido irmão. Ninguém aqui viu, isso eu não vi, ninguém viu. Mas pela fé, pela palavra de Deus, foram criados. Foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso é glorioso saber, querido irmão. Porque o seguinte, tem uma coisa aqui, que está lá no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E criou ali uma palavra hebraica chamada bará, que significa o seguinte: Deus criou de material que não existia. Então, na criação, tem uma coisa tremenda que Deus fez existir. Deus não pegou um material que existia e fez. Já estava tudo na mente do Criador. Já estava tudo elaborado, o projeto. As estrelas no seu lugar, os planetas no seu lugar, a igreja que iria surgir depois, o homem na terra, os animais, cada detalhe, a água, o sol, a lua, a distância das coisas, o tempo de cair a chuva, o tempo de cair a neve. Onde cair neve, aqui pode cair, aqui não pode cair.
precisa ter uma mente, irmãos, que faça e pense depois de como aquilo vai subsistir. Não era só fazer. Precisava saber que aquilo precisava ser sustentado. Nós entendemos, irmãos, o seguinte, que no dia que você foi colocado no planeta Terra, no ventre da sua mãe, Deus também preparou condições para você viver dentro do ventre dela e depois que você nascesse, ser sustentado também nesse planeta. E Deus não pensou somente em um homem. Por isso que Deus é conhecido como Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Exércitos de árvores, exércitos de águas, exércitos de seres vivos, exércitos de nuvens, exércitos de estrelas, exércitos de planetas, exércitos de anjos, exércitos na igreja, exércitos de seres que a gente não enxerga, exército de células, exército de vírus, exército de bactérias, exército de tudo que você imaginar. E tudo ele teria que sustentar. Ah, irmãos queridos, tem que ser grande demais. Cada um tem que ter inteligência. Cada um tem que ter sabedoria. Cada um precisa saber discernir entre o certo e o errado. Cada um é um ser em particular, individual. A criação não é tão simples. Existem seres que ninguém vê. Ninguém vê. Aqui entra em destaque uma coisa chamada amor. Amor, irmãos. Amor por alguém que não te procura. Precisa ter um amor descompromissado e incondicional para ir atrás de alguém que não sabe de nada, como um leãozinho, como a minhoquinha que nasce, um ser, uma formiga, que a gente passa e esmaga. Aquele ser está ali, não pensa, não sabe o que precisará comer, mas Deus sabe. Você, irmão querido, você que pensa que você está abandonado aqui, jogado nesse planeta, você foi colocado aqui para um propósito. Ah, mas eu nasci numa cidade no fim desse mundo que ninguém lembra de nada, mas Deus sabe. Você foi colocado num lugar específico para cumprir uma obra específica nesse planeta. Eu não sei, irmãos, se existem seres em outros planetas. Não há prova nenhuma. Mas também não duvido que exista. A redenção, o plano da salvação, envolvia toda a criação. Deus não fez todas as coisas tão lindas e belas para destruí-las. Mas Deus viu o que aconteceu. Deus não poderia impedir, por força, que o homem caísse. Deus deveria de criar criaturas à semelhança dos anjos que caíram, com o poder de decidir, com o poder de escolher entre o certo e o errado. Adão e Eva foram orientados. Dessa árvore pode comer, de toda árvore pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer. Deus colocou lá no jardim isso. Havia ali escolhas no jardim.
Deus não podia decidir pelo homem, como é até hoje. Deus não quer que a gente venha orar, venha buscar, adore Ele, porque alguém está empurrando aqui. É como uma torcida, não é como um agitador de torcida. Vai, agora pula, agora desce, agora... Não, irmãos, não pode ser assim. Tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo. Adão e Eva tinham condições de escolher, mas foram orientados. Deus não deixou eles no vácuo. Ó, faz o que quiser aí. Tanto faz. Não. Faz isso, mas isso não pode fazer. Todo homem, mesmo o homem agora caído, tem poder de escolha. Deus não poderia interferir na escolha inicial, mas Deus preparou o resgate depois. Porque Deus sabia o que ia acontecer. E a criação estava toda envolvida nessa queda, irmãos. A criação fazia parte do plano. Quando Jesus morre, Colossenses 1:20, que é um texto, irmão, que a gente passa batido. Colossenses 1:20 diz assim: e que havendo por ele Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A reconciliação, a obra de Jesus foi difícil, porque isso envolvia a eternidade e envolvia o mundo existente. A queda de Adão e Eva representou a queda de toda a criação. Por isso que em toda a criação existe uma coisa que marca ela, como marca os homens: a morte. A morte. Planta morre, planetas morrem, estrelas morrem, seres morrem. Até água, irmãos. Tá água morta. Tem um rio, tem um mar nesse planeta, que ele é conhecido como mar morto. Por que o mar morto é conhecido como mar morto? Porque não existe nenhuma vida nesse mar. O índice de sal presente no mar morto é tão grande que qualquer ser que põe lá, morre. Água morta. O plano da salvação precisava ser grande, abrangente, poderoso, alcançar tudo e abranger tudo. E a criação estava envolvida nisso. Há uma semelhança no plano eterno da salvação e na criação. Há coisas nessa vida que Deus já determinou que vão ser assim. Mas existem coisas nessa vida que o homem precisa escolher. Eu sei que a Bíblia fala sobre predestinação. Deus oferece as chances e os meios, mas é o homem que tem que escolher. A criação precisa passar por uma transformação. A criação agora está sofrendo. Toda a criação está sofrendo por causa da queda. Os cachorros sofrem, os gatos, os leões, as plantas, as águas, o mar, os rios. Todos agora estão sofrendo por causa da queda. Há coisas que Deus determinou que fossem assim. Deus traçou na eternidade para seguirem o rumo. Como ele fala para Jó: até aqui você vai, daqui você não passa.
falando do mar. Falando do mar. As ondas vão até aqui, daqui não passa. Deus estabeleceu na criação leis. Leis que têm que ser obedecidas. Quando a criação está agindo de maneira diferente do que Deus estabeleceu, é porque Deus está fazendo juízo sobre aquele lugar. Quando as chuvas vêm além do que é necessário, é juízo de Deus chegando naquele lugar. Quando as tempestades chegam, furacões chegam, maremotos chegam, vendaval chega, é juízo da parte de Deus sobre esse ou aquele lugar, sobre esse ou aquele povo. A gente pode planejar muitas coisas nessa vida, mas somente a vontade de Deus é que determina as coisas. Existe uma coisa na pessoa de Deus que se chama soberania. Ser um ser soberano significa dizer que Deus tem poder de planejar, realizar quando, onde, como e com quem quiser. Veja bem que no livro do profeta Jonas, Deus usa um monte de coisa para salvar um povo. Deus usa marinheiro idólatra, navio, tempestade, maremoto, bicho, árvore e povo e um profeta rebelde. Mas Deus fala, tem que ir. Deus usa também um peixe, que não era baleia, era um peixe grande, que foi criado para aquele propósito. Quando Deus quer salvar alguém, quando Deus quer libertar alguém, seja uma pessoa, um país, Deus vai usar o que Ele quiser na sua criação, porque é dele. Deus vai usar até mula para falar. A criação, ela tem um futuro preparado. E tem uma coisa que Deus fez, que Ele não se arrepende disso. E Ele persegue isso. É a vida eterna, irmãos. Deus quer uma coisa para a sua criação. E tem mais uma coisa na pessoa de Deus. Deus é insistente em cumprir os seus propósitos. Deus é teimoso em cumprir o seu plano. O homem cai lá no Éden. Passaram-se 4.000 anos. E Jesus não veio. Deu uma promessa lá em Eva. Da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Passaram-se 4.000 anos, Deus aguentando o povo. O povo pecando e Deus paciente com eles. Quando chega a plenitude dos tempos, a palavra fala. O tempo exato preparado por Deus lá na eternidade. A queda do homem não consistiu em surpresa para Deus. Estava tudo pronto na mente do Criador. E Deus planejou. Eu dei vida eterna. Eles têm que ter vida eterna. Agora a criação não podia mais ter vida eterna. Porque estavam todos caídos. E é assim até hoje. A insistência de Deus, a persistência do Criador, não é só salvar. Eu quero um dia na eternidade, o planejamento.
sem essa expressão, o sonho de Deus, mas o planejamento de Deus, na eternidade, ter muitos e muitos exércitos, contemplando a sua formosura, adorando no seu santo monte. Irmãos, a gente pensa que isso é uma besteira da cabeça de crente. Mas eu fico imaginando esse grande dia, quando a salvação for totalmente concretizada e passarmos por todas as fases, a gente olhando para o Criador, irmãos, o Pai e o Filho assentado no trono, e gente pobre de todos os lugares, toda a criação, envolvida nessa adoração, nesse novo céu, na nova terra, que Deus está preparando para os seus escolhidos. E todo mundo numa só voz, num cântico que a gente não sabe como vai ser esse cântico, envolvido com toda sorte de instrumentos celestiais, oh glória, todo mundo santo, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos aqueles que foram alcançados, que se renderam ao Criador de todas as coisas, numa só voz, santo, e a voz reverberando e a voz aumentando, santo, um ser tão grande e poderoso, santo, um ser que teve a coragem de vir para a terra para resgatar a minha vida, santo, um ser que teve coragem de abandonar a glória, abandonar a riqueza, abandonar ser o rei que ele era e descer aqui, se tornar homem, se tornar servo de Deus. Venceu o pecado, venceu a lei, venceu o diabo, venceu o inferno, querido irmão. Oh glória, aleluia! Oh querido irmão. A criação, como ela é ensinada na Bíblia, ela quebra, irmãos, um monte de besteira que tem sido pregado nos nossos tempos, nessa existência. Deus criou tudo do nada. Quebra essa besteira que se ensina nas escolas, que o homem veio do macaco, que o homem evoluiu do macaco. A teoria da evolução, que um dos seus ensinamentos, Charles Darwin, segundo essa teoria, disse que o homem, que tudo evoluiu de uma ameba. Eu sou uma ameba evoluída hoje em dia, então. E todos aqui são amebas evoluídas. Um ser unicelular deu origem a essa complexidade que nós vemos hoje no mundo. Essa teoria, ela quebra 2 leis da ciência. A lei da biogênese, que diz que só vida produz vida, e segundo Darwin, ser não vivo ou matéria inanimada produz vida. Quebra também a lei da causa e efeito, que diz que nada, nem na qualidade, nem na quantidade, nenhuma causa, nenhum efeito, pode ser maior do que a causa. Ele está falando assim, o resultado não pode ser maior do que a origem. Uma ameba não pode dar origem a um homem e vários seres. Segundo a lei do Darwin, toda essa escolha e a maneira como é hoje, foi escolhida pelo ser, pela criação. E essa lei também contradiz a teoria do Big Bang, que diz que uma grande explosão produziu tudo que você vê hoje. O caos, uma explosão, produziu a ordem.
O universo explodiu e agora os planetas estão em ordem na sua posição e os seres estão do jeito que estão. É uma total contradição de leis científicas. Uma coisa interessante que a gente vê Deus falando com Moisés, quando Moisés sobe no monte, Deus fala assim: toma cuidado que você faça conforme tudo que você viu no monte. Eu pensando nisso, será que tudo que existe, eu estou falando no âmbito da criação, tudo que Deus fez, não será uma espécie de cópia do que vamos ver lá? Uma vez uma irmã me perguntou na escola de batismo: vai ter animais na eternidade? Vai ter bichos na eternidade? A Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele voltará em cavalos. Cavalos. Os anjos que vêm com eles, vêm montados a cavalos. Irmãos, eu não vou afirmar nada, mas sei que cavalo vai ter. Eu sei que sol não vai ter, lua não vai ter. Eu sei que mar não vai ter. Está escrito no Apocalipse isso. Na eternidade fala que nós vamos comer. Na eternidade fala que nós vamos nos alegrar. Então aí, Norino, você vai poder rir bastante lá. Só que, como eu falei da insistência de Deus, Deus planejou isso e não vai abrir mão. Sabe o que é? Que a gente viva para sempre. Essa, irmãos, é uma promessa, que é essa promessa que todo crente tem que perseguir. A vida eterna. O sonho colocado em filmes de aventura. Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ele não estava atrás de um negócio, beber uma água e ter vida eterna? Como é que é? A fonte da juventude. Todo mundo queria viver eternamente. As pessoas longe de Deus, que vão morrer perdidas, vão viver eternamente? Vão viver eternamente longe de Deus. Porque é um dom dado por Deus e Deus não abre mão. Você vai viver eternamente com ou sem Ele, mas vai viver. Só que aqueles que viverem fora da presença de Deus, morrerem sem Deus, a Bíblia fala que eles vão ter a segunda morte. Eles vão viver, morte no sentido original é afastamento, desligamento, longe de. Então morte, quando você morre, você está se afastando, se desligando de uma existência para ir para outra. E quem morre eternamente significa dizer, quem parte sem Jesus Cristo nessa terra, parte sem redenção, parte com a morte eterna, nunca mais vai poder se unir ao Criador de novo. Uma coisa interessante na criação é que a Bíblia fala que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. E quando criou o homem, Deus falou que era muito bom. Isso quebra na cabeça das pessoas essa questão de que aquilo é mal, isso é bom, aquilo é mal, isso é bom. Crentes com misticismo nas suas cabeças, que não tem plantas como a espada de São Jorge, essa planta é amaldiçoada. Que não usam certas coisas, que não põem certas coisas nas suas casas, isso é amaldiçoado, isso é bendito. O que acontece é que as pessoas usam as coisas para fazer o mal. Mas as coisas em si criadas por Deus são todas boas.
A doutrina da criação, como nós vemos na Bíblia, ela liberta a gente do animismo e do panteísmo. O que é animismo? É dar poder para coisas, objetos, panos, roupas, gravatas, sapatos. Isso tem poder em si mesmo de amaldiçoar ou de abençoar um lugar. Nós hoje que estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós agora que estamos em Cristo Jesus, quando vamos comer alguma coisa, nós oramos e abençoamos. Ainda que foi feito para fazer o mal, a palavra de Deus nos diz: se comer ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então o crente tem o Espírito Santo da vida dele, ele tem poder de abençoar o lugar onde ele está. E o panteísmo diz que tudo é Deus e Deus é tudo. A árvore é Deus, a madeira é Deus, a água é Deus. Aí vem essas religiões modernas que dão poder para cristais, pedras, água, areia, e essas coisas estão entrando nas igrejas. Igrejas que dão areia, dão sal, dão óleo, dão madeira, dão plantas, dão roupas, fotos. A palavra diz, Deus diz, pela oração é santificada. A criação realizada pelo Criador mostra que agora que é Deus que faz tudo em todos. Deus que é tudo em todos. Não tem mais lugar para religiões. Não há lugar mais para o homem ficar buscando ajuda em espíritos. Não há mais lugar para o homem ficar buscando ajuda em homens santos. Homens que sobem e descem montes. Homens, criaturas, ídolos de madeira, de pedra, de ferro. Quando Jesus morre e brada, quando o véu do templo se rasga, Deus estava falando assim: agora todo mundo, em qualquer lugar, tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador. Não precisa mais de mediadores, porque agora Jesus é o mediador entre Deus e os homens, o único mediador. Maria não pode ser mediadora. Então a oração da Ave Maria é uma heresia. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Maria está lá agora diante do trono, rogando por nós. É uma heresia. Só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Está escrito isso na Bíblia? Lê para mim, pastor. E vai na sua Bíblia católica, que está escrito isso também. Lê, e eu vou ler aqui. Porque há um só Deus e um só mediador. Vamos parar para entender isso. Mediador. Alguém que media, alguém que está no meio, um advogado, alguém que está intercedendo, que tem poder, que está vivo, alguém que tem que estar vivo. Um mediador entre Deus e os homens, toda a raça. Jesus Cristo, homem. Só por esse versículo, a oração da Ave Maria acaba. Eu não gostei do que o senhor está falando. Está escrito. Atos 4:12. Porque também, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens. Vamos parar essa parte. Entre os homens, substantivo plural para raça, homens, mulheres e homens. Aí já mata também essa ideologia de gênero. Homens, gêneros, não. Homens, símbolo substantivo para a raça humana. Continua.
pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva, só Jesus. E tem uma coisa interessante, uma coisa interessantíssima nessa discussão. É o que Jesus é. É o que Jesus é, irmãos. Eu anotei esse texto e a gente vai ler ele. O que Jesus é, na verdade. Colossenses 1, 16 e 17. Olha o que Jesus é, na verdade. Não é um menininho na manjedoura que fica sendo cultivado no Natal. Não é aquele menininho com aquela cara, sabe, de estar passando mal na manjedoura. Olha só, Colossenses 1, 16 e 17. Lê na sua Bíblia. Porque nele, porque nele, em Jesus, irmãos, porque nele foram criadas aquilo que eu li no início de Jó, quando Deus estava falando com Jó, ali é o pai e o filho fazendo a mesma coisa. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Para Ele. E Ele, oh glória, Ele é antes de todas as coisas. Jesus é eterno. O Espírito Santo de Deus é eterno. O Pai é eterno. Significa dizer que eles não tiveram início e nunca jamais terão fim. Se eu posso buscar um Deus assim, para que eu vou ficar me dobrando debaixo de ídolos? Para que eu vou ficar atrás de espíritos malignos? Para que eu vou ficar cultuando anjos? Para que eu vou ficar atrás de madeira, de água, de pau, de óleo, não sei de onde? Eu vou atrás de Jesus Cristo, o Rei da Glória. E todas as coisas subsistem por Ele e para Ele. As coisas existem. Ó, irmão, sabe por que eu estou tendo água para beber aqui hoje? Que Deus deu ordem que tivesse água na fonte, que essa água fosse por uma empresa, e essa empresa vazasse e colocasse água e eu bebesse. Você também. Não é Sabesp que dá água para você. Deus dá água, a Sabesp trata, a gente paga e bebe. Você tem energia, a luz na sua casa, porque tem água lá nas hidrelétricas, que produzem, aquela água forte produz a rotação daquelas turbinas. Aquilo é a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Por isso que é hidrelétrica. E então aquela energia passa por grandes e grandes cabos, que correm toda essa distância e traz energia para você. E você tem internet na sua casa, tem luz, tem televisão, porque Deus criou para te dar. Você anda todo dia, porque Deus dá oxigênio para você respirar. Você levanta pela manhã, porque o Senhor Deus te desperta. Vai trabalhar, meu filho. E Ele te dá força para você passar 8, 12, 14 horas trabalhando. No final do dia você chega na sua casa e tem comida que Ele te deu para você comer. Ele te dá cobertor para aquecer você. Usa uma igreja, usa alguém, traz, faz uma campanha e você tem, e você se aquece. Ah, mas tem muita maldade. Isso eu vou falar na próxima mensagem. E a maldade? E as pessoas sofrendo no mundo?
como conta uma ilustração, que diz que uma certa pessoa estava num barbeiro, e o barbeiro era crente, e a pessoa que ia cortar o cabelo não era crente. E esse homem sabia que o barbeiro era crente, ele queria cutucar ele. E ele falou assim: eu não acredito que existe Deus. Para mim Deus não existe. E o barbeiro ficou pensando: por que você não acredita? Olha esse mundo aí, cheio de bêbados, ladrões, maldade, gente inocente morrendo, guerras, armas. Para mim não existe Deus. E o barbeiro ficou mudo, sem resposta. E aquele homem terminou o seu corte, a pessoa saiu, e ele ficou encucado com aquela indagação do cliente dele. E então ele deu uma saidinha para esparar um pouco, e viu ali um jovem do lado da barbearia, cabeludo, barbudo. E ele guardou aquilo. Aquele homem voltou. Ele falou assim: Deus existe sim. Por que existe? Está vendo esse jovem aqui, ó? É barbudo. Ele falou assim: eu também não acredito que existam barbeiros. Ele fala para o senhor: você é barbeiro? Você está vendo? Não, não existe. Olha, esse jovem aqui, ó, cabeludo, barbudo. Para mim não existe barbeiro. Existe sim, é só ele procurar. Você corta o cabelo dele e faz a barba dele. Então eu vou falar uma coisa para você. Deus existe sim. É que as pessoas não procuram Ele. Deus existe, irmãos. E a revelação natural está aí. Toda a criação para mostrar que Ele existe e Ele quer salvar o homem. E existe a revelação especial também, ó. Deus não mandou só a criação, mandou a revelação especial, ó. A palavra. A palavra Ele mandou, irmãos. Que isso aqui, ó, veio como uma marreta para esmiuçar a penha. Isso aqui veio como escudo e broquel. Deus mandou a sua palavra para correr velozmente na terra. Deus tem usado gente de todas as nações, línguas, raças, gente pobre, mudos, cegos. Deus usa todos os seus exércitos, toda a sua criação, para a palavra chegar até você. E se Ele quer salvar você, Ele vai te salvar. Você não vai impedir o agir de Deus na sua vida. E para fechar essa mensagem de hoje, eu quero falar que toda a criação está sofrendo, esperando um dia que tudo isso vai passar. Romanos 8, a partir do 19. Diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E o texto continua: e nós também gememos, esperando a redenção do corpo. Haverá um dia, querido irmão, eu vou fechar minha mensagem aqui. Haverá um dia, e essa é a bendita esperança dos crentes. Por isso que a maioria dos crentes é chamada de louco. Louco e fanático. Haverá um dia, Sérgio, Samuel, pastor Disseu, haverá um dia, Norina. Haverá um dia, Cida, haverá um dia, você que está sentado aqui. Quer você creia, quer você não creia.
Haverá um dia que Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor e o dono da vida eterna, o dono da vida eterna, Ele vai voltar. A palavra diz que o céu vai se abrir. O céu vai se abrir e Jesus vai passar por esse rasgo com os seus milhares e milhares de anjos. E vai ser um dia difícil nessa terra. Um dia, irmão, que a terra vai tremer. Vai ser um dia que os homens vão se esconder nas rochas. Vai ser um dia que o homem vai tremer de medo. Que a terra vai se assombrar pela presença do Todo-Poderoso nas nuvens. Esse dia vai acontecer, irmão querido. E nesse dia haverá grandes coisas na terra, mas vai marcar também o dia do arrebatamento dos que estão vivos e da ressurreição dos que estão mortos. Aí a vida, irmão, será eterna o tempo todo. Aí nós receberemos uma coisa que Deus tem prometido. Um corpo glorificado, onde a vida eterna vai continuar por toda e toda e toda e toda eternidade. Nunca mais morreremos, nunca mais nos corromperemos, nunca mais cairemos, nunca mais, querido irmão. Nunca mais, nunca mais. E essas coisas vão acontecer. Numa próxima oportunidade, eu vou falar sobre a questão do mal que todo mundo fala. Isso é para uma outra oportunidade. Graça e paz. Deus abençoe.